apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro neste momento por todos que estão aqui na igreja, pelos que vão me ouvir agora pela internet e os que vão me ouvir agora através de um CD. Manifesta a tua glória e revela a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus para que haja revelação e pleno entendimento da tua palavra aos que estão aqui na igreja, aos que estão na internet, aos que estão me ouvindo por um CD. Revela a tua palavra. Eu oro e profetizo em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Então uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Todo o seu coração. Glória a Deus. Bom, hoje eu quero concluir, eu quero terminar a mensagem que tem por tema o Evangelho de Paulo. Hoje é a terceira parte, tá? Eu quero concluir, quero terminar nesta ministração. O Evangelho de Paulo, parte 3. Você já pode adquirir na livraria o CD, o Evangelho de Paulo, parte 1 e o Evangelho de Paulo, parte 2. Você já pode adquirir na livraria, tá? Terminando a reunião aqui, você pode passar na livraria e adquirir o seu CD. Se você que me ouve pela internet ou através de um CD, entre em contato conosco pelo nosso site e tenha a mensagem completa, parte 1, parte 2 e parte 3, o Evangelho de Paulo. Por favor, Gálatas capítulo 2, hoje é a terceira e última parte da mensagem, o Evangelho de Paulo, parte 3, terceira e última. Gálatas capítulo 2, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Quem já achou Gálatas 2, diga amém. Glória a Deus pela sua vida. Gálatas depois de Coríntios. O Evangelho de Paulo, parte 3. Olha, esta mensagem de hoje, eu deixei para fazer a terceira parte, porque eu quero que você acompanhe, quero e preciso, como pastor, que você acompanhe na Bíblia, não pisque os olhos. Não pisque os seus olhos, porque eu vou ler palavras que estão na Bíblia, talvez você nunca viu. Vou ter que falar frases fortes, mas, se estiver escrito, eu creio. Gálatas 2, verso 9. Gálatas 2, verso 9, diz assim, ó, Paulo falando. Gálatas 2, 9, Paulo diz: quando conheceram a graça que me fora dada, digam comigo, Deus deu a graça ao apóstolo Paulo. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Pedro e João, porque Cefas quer dizer Pedro, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, deram-nos as destras da comunhão. A mim quem? A Paulo está falando. A mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles aos judeus. Circuncisão quer dizer judeus. Amém? Agora eu vou entrar na minha mensagem. O Evangelho de Paulo, parte 3. Começando agora. Gálatas 2, verso 14. Agora eu começo a mensagem. Gálatas 2, 14, Paulo disse: mas quando vi... Coloca o dedo no verso 14 para você não se perder. Gálatas 2, 14. Quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Gálatas 2,14, Paulo disse, quando vi que não andavam, circule na sua Bíblia, não andavam, marque com a caneta aí, ó, está no plural, não andavam, no plural. Cada vez que eu leio Gálatas 2,14, eu tenho que explicar sobre quem Paulo está falando. Então, Gálatas 2,14, quando vi que não andavam corretamente, conforme a verdade do Evangelho. Digam comigo, quem não andava corretamente? Conforme a verdade do Evangelho.
Gálatas 2:9. Coloca o dedo no verso 9, lá em cima. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Pedro e João. Tiago, Pedro e João, do verso 9, são os que, do verso 14, que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Dá um sinal quem está entendendo. Tá claro? Eu disse que eu vou ter que ler textos que são textos fortes, tá? Por isso o tema da mensagem, o Evangelho de Paulo. O Evangelho, ou seja, o que Paulo pregava. As boas novas que Paulo pregava, o Evangelho de Paulo. O que ele pregava, o que ele ensinava. Então veja na sua Bíblia, no verso 9, que Paulo está dizendo que Pedro, Tiago e João conheceram a graça. Coloca o dedo no verso 9. Gálatas 2:9. Diga, Tiago, Pedro e João conheceram a graça que foi dada a Paulo. Agora coloca o dedo no verso 14. Gálatas 2:14. Diga, mas eles não andaram corretamente, conforme a verdade do Evangelho. Eu preciso saber quem está entendendo, para que ninguém distorça o que eu estou falando. Está me entendendo? Eu preciso ser explícito, vou devagarzinho, para que ninguém distorça a minha pregação, para que ninguém me entenda mal. Não sou eu, Marcos Gomes, que estou falando que Pedro, Tiago e João não andaram corretamente. Não sou eu, é a Bíblia. Eu te convido a ler de novo. Gálatas 2:14. Paulo diz, mas quando vi que não andavam corretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. O que Paulo disse para Pedro? Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então aqui está claro que Pedro estava vivendo ou estava na posição de um fariseu. Quem está entendendo? Quer que eu leia de novo? Verso 14. Paulo disse para Pedro, ô Pedro, se tu sendo judeu, o que Pedro era? Se tu sendo judeu, vives como os gentios. Está percebendo que Pedro conheceu a graça? Ele conheceu a graça. Já estava vivendo como gentil. Aí Paulo diz, você é judeu, mas está vivendo como gentil, então por que você obriga os gentios a viverem como judeus? Posição de fariseu. Quer que eu provo? Deixa o Gálatas aberto. Abre em Mateus 23. Tudo que eu vou ler e pregar está na Bíblia. Posso ouvir um amém? Você que me ouve na internet, você que me ouve num CD, você pode nunca ter ouvido. Você pode nunca ter lido. Mas de uma coisa pode ter certeza. Está na Bíblia. E se estiver escrito, eu creio. Mateus 23, vamos ver como é que vive um fariseu. Mateus 23, quem já achou? Olha lá, ó. Mateus 23, verso 13. Eu vou dar alguns exemplos de como que é um fariseu. Porque na verdade, todo fariseu ele é hipócrita. Hipocrisia, falsidade, falso. Olha lá, ó. Mateus 23, 13. Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ué, ai de vós por quê? Jesus disse, fechais o reino dos céus aos homens, vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Quer dizer, o fariseu ele é assim, ele não entra, e ele impede que os outros entrem. Quem está entendendo? Olha lá, ó. Vamos ler agora o versículo Mateus 23, vamos ler o 25. Não, 24, veja o 24. Mateus 23, eu estou lendo aleatoriamente porque o texto veio agora, tá? Não é nada combinado. Então, Mateus 23, 24. Jesus disse, condutores cegos. O
que coais um mosquito e engolis um camelo. O que ele está dizendo aqui? Olhem para mim. Todos vocês já devem ter visto nas suas casas, no pote de açúcar, na lata de açúcar, quem já viu aquelas formiguinhas bem minúsculas, já viu aquelas bem pequenininhas? Aquela que não morde, não pica, não faz nada. Sabe aquela formiguinha de açúcar? Que não faz mal para ninguém. Mas o fariseu, ele é hipócrita, ele é falso, ele é mentiroso, ele fala mal dos outros. E aí, na hora de tomar um cafezinho, ele fica coando. Ah, não vou tomar esse café não, porque olha a formiguinha ali no açúcar. Todo mundo tomando café. Pega o café na colherzinha, põe, mexe. Aí, na hora do fariseu adoçar o café, ele pega o açúcar. Não, mas essa formiga, aquela formiga não faz nada. Formiga de açúcar, ela é minúscula. Mas o fariseu, eu não vou tomar o café não. Por quê? Olha a formiga ali. Então, mas falar mal dos outros você fala, né? Aí não tem problema. Quem está entendendo? Diga comigo, assim é o fariseu. Mateus 23, 24. Ele coa um mosquito, mas ele engole um camelo. Ai não, formiguinha do açúcar eu não vou comer. No meu café eu não aceito. Olha, vamos embora porque tem uma formiguinha no meu café. Ele faz mó drama por causa de uma minúscula formiguinha. Mas vive hipocritamente. Mateus 23, 24. Coais um mosquito e engolis um camelo. Olha o verso 25. Olha o que Jesus diz. Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos. Já foi no cemitério? Você vê aquele sepulcro, as pessoas estão lá encerando, e faz de mármore, e fazem de ouro, e colocam bronze. Mas quando estava vivo, nem na cara não olhava. Estou falando besteira? Assim é o fariseu. O fariseu não cumprimenta, não conversa, não olha na cara. Aí quando morre, ele chora. Desmaia. Ele desmaia. Desmaia na hora que morreu. Vocês devem ter conhecido algum já. Quando estava vivo, não conversava, estava de mal. Quando morreu, chorou. E desmaiou. E ficou. Esse é o fariseu. Quem está entendendo? Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro do sepulcro tem o quê? Picanha, Coca-Cola, x-salada, amém? Não, dentro do sepulcro está cheio de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Esse é o Jesus da Bíblia, é o Jesus que eu creio. Esse é o Jesus da Bíblia. Amém? É o Jesus verdadeiro. É o Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse que é o Jesus da Bíblia. Muitos já mudaram Jesus, hein? Muitos têm vergonha de Jesus. Muitos disfarçam, maqueiam, põem peruca em Jesus, porque tem vergonha de sair com ele na rua. Aí as pessoas perguntam, quem que é esse aí? Jesus? Não, isso aqui é um camarada meu da vila lá, é um amigo meu. Não, parece Jesus? Não é não, isso aqui é um amigo meu, vamos embora que estou com pressa. Ele tem vergonha de Jesus, de mostrar Jesus para as pessoas, de apresentar Jesus. Por que eu estou lendo Mateus 23? Porque eu estou te mostrando como que é um fariseu, volta em Gálatas 2. Estou te mostrando que Pedro estava na posição de fariseu. Gálatas 2,14.
Paulo disse: ô Pedro, se tu sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Dá um sinal quem está entendendo. Gálatas 2,14, esse texto mudou minha vida. Esse texto mudou meu modo de pensar. Por quê? Veja a primeira linha do verso 14. Olha o que Paulo diz: mas quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Sabe o que isso quer dizer? Verso 9, que eles conheceram a verdade, mas não andaram conforme a verdade. Quem está entendendo? E você acha que só foi Pedro? Você acha que só Pedro, Tiago e João que conheceu a verdade, mas que não andou segundo a verdade? Está cheio de pastor assim. Está cheio de padre assim. Está cheio de bispo assim. Está cheio de pregadores assim. Eu conheço vários que conheceu a graça, conferiu na Bíblia, mas está andando errado. Ele sabe que está errado, conhece a verdade, mas é fariseu. É hipócrita. É igual nota de R$3. É falso. Alguém entendeu? Se te derem troco com nota de R$3, não pega, é falso, não existe. Gálatas 2,14 mudou o meu modo de pensar. Alô? Qual a sua concepção de Pedro? O que você pensava de Tiago? O que você achava de João? O que te ensinaram sobre esses três? Oh, eles andaram com Jesus, eles seguiram o mestre, é verdade. E aí quando a graça, quando a verdade foi revelada, e quando eles conheceram a verdade, sabe o que eles fizeram? Não andaram conforme a verdade do Evangelho. Nossa, apóstolo, que palavra forte. Mas não sou eu que estou falando. Quer ver mais uma vez? Gálatas 2,14, é a última, que eu vou mudar de assunto. Eu vou entrar num assunto aqui que vai ser forte, hein? Vai ser forte. Mas se tiver escrito, eu creio, vai ser forte, hein? Está com a Bíblia aí? Então acompanha aí, a última vez, Gálatas 2,14. Quando vi, Paulo falando, quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Nossa, mano, que coisa, hein? Você pode pensar, né? Nossa, eu estava botando uma fé em Pedro. Mas quando eu lia Mateus, eu lia Marcos, quando eu lia João, quando eu lia Lucas, nossa, como eu gostava de ver Tiago. Eu lia Mateus, João. Quando eu lia Marcos e Pedro. Então, agora você está vendo que eles não andaram conforme a verdade do Evangelho. E agora, como é que fica? Como é que fica a sua concepção, hein? A Igreja Católica diz que Pedro, isso é uma heresia, tá? Isso é uma heresia. A Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa. Isso é heresia. Isso é heresia. Em nenhum lugar da Bíblia diz ou dá a entender que Pedro foi Papa. Em nenhum lugar. E mesmo que tivesse sido, não poderia ser. Porque Papa não pode casar. E em Mateus capítulo 8, verso 14 e 15, Jesus curou a sogra de Pedro. Então Pedro não foi Papa coisa nenhuma, porque Papa não pode casar. Então eles não conhecem nem a Bíblia. Tá bom? Nem a Bíblia eles conhecem. Estão falando besteira. Quem entendeu? Papa pode casar? Mateus 8,14. Jesus curou a sogra de Pedro. Papa não pode casar, mas Pedro tinha até sogra. Então vocês estão ouvindo, me permita, abre um parênteses, estão ouvindo uma pessoa que tem no mínimo 35 Bíblias em casa. Eu já perdi a conta. Mas 35 eu te garanto. Deve ter umas 38 mais ou menos. Você está ouvindo uma pessoa que tem mais de 30 Bíblias. Todas as versões possíveis eu tenho. Espanhol, inglês, atualizada, corrigida, revista, linguagem de hoje, versão internacional, espanhol, Bíblia Thompson. Eu tenho todas, eu tenho mais de 35 Bíblias em casa. Será que eu não sei o que eu estou falando?
concepção que você tinha de Pedro? O que você pensava de Pedro? Eu vou te falar a verdade, eu sou filho de pastor. Eu sou filho de pastor. E eu pensava, nossa, Pedro andou com Jesus. João andou com Jesus. Aliás, Jesus disse, Pedro, segue-me e te farei pescadores de almas. Não foi o que ele falou? Então, pescador de almas chega lá, quando a graça é revelada, quando a verdade chega na vida dele, ele deixa a verdade para andar errado. Eu conheço muitos pastores assim, que conheceu a graça, Olha, eu conheço um pastor, eu não posso falar nome, eu conheço um pastor da lei, de uma igreja da lei, a mãe dele é pastora, o pai é pastor e ele é pastor também. Ele foi na minha consagração pastoral, dia 6 de junho de 1993. Quando eu fui consagrado a pastor, ele estava lá. A mãe pastora, o pai pastor e ele também é pastor. E ele conheceu a graça, preguei a graça para ele, dei apostilas, dei CDs. Ele conheceu a graça. E sabe como que ele está hoje? Usando drogas. Crack, drogas. Pedro conheceu a verdade, mas não anda conforme a verdade. Quer que eu fale mais um? Uma pastora me mandou um e-mail esses dias. Entrou no nosso site, leu a graça, conheceu a graça, ouviu mensagens, está tudo certo, é verdade mesmo. Mas na nossa igreja seguimos Jesus de Nazaré. Por que Jesus de Nazaré? Quer dizer, ela conheceu a verdade e anda na mentira. Porque nós não seguimos Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré morreu com 33 anos. Romanos capítulo 6, verso 4. Nós pertencemos a outro, não o que morreu, mas aquele que ressuscitou dentre os mortos, que habita em nós. É a esse que nós pertencemos. Nós não somos Jesus de Nazaré, nós somos de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Então vocês vão encontrar na sua caminhada dezenas de pessoas que vão conhecer a graça, vão ouvir a graça, vão entender a graça. Nossa, pela graça somos salvos. É verdade mesmo, hein? Eu consigo entender, Jesus morreu para nos salvar e agora nós somos salvos. Então, mas ele não prega isso, ele não ensina. Ele entendeu que o pecado foi aniquilado. Mas nas conversas ele fala, nós somos pecadores. Quer dizer, conheceu a verdade e anda na mentira. Eu conheço várias pessoas que já leu Hebreus 2,14. O diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. A pessoa leu, conferiu 200.000 vezes. E ainda anda falando, irmão, o diabo é fogo, hein? Fala para o seu irmão, Pedro. O que é isso aí? Gálatas 2,14. Conheceu a verdade, mas não anda conforme a verdade do Evangelho. Dá um sinal quem está entendendo. Posso colocar mais lenha na fogueira? Posso colocar mais lenha na fogueira? Tem coragem de abrir 2 Coríntios 11? Porque estiver escrito 2 Coríntios 11. Veja na sua Bíblia. Uma coisa eu te garanto. É só você conferir na Bíblia e ver se eu estou inventando alguma coisa. Se eu estou aumentando alguma coisa. Confere na sua Bíblia. 2 Coríntios 11, algumas páginas antes de Gálatas. Você estava em Gálatas, algumas páginas, 2, 3 páginas. Quem já achou 2 Coríntios 11, diga amém. Tem coragem que eu posso? Quem tem coragem de ler 2 Coríntios 11 comigo, hein? Levanta a mão quem tem coragem. Está com medo porque veio? O que Jesus disse, hein? Diga comigo, João 14,6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus falou que ele é? Ele é a verdade ou a mentira? Jesus é a verdade ou a mentira? E a Bíblia é a verdade ou mentira? Então vou ler a palavra de Jesus. Posso ler? Dá tempo de sair correndo ainda, hein?
Eu não falei o versículo, é 2 Coríntios 11. Posso ler? 2 Coríntios 11, versículo 3. Coloca o dedo aí para você acompanhar, para você não perder nem a vírgula. 2 Coríntios 11, verso 3. Paulo disse: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, e se apartem, se desviem da simplicidade que há em Cristo. Tudo bem? Amém? Então coloca o dedo no verso 4. 2 Coríntios 11, 4. Pois se alguém, circule na sua Bíblia, se alguém, marca aí com a caneta, senão não posso ler o restante. Diga comigo, se alguém. 2 Coríntios 11, 4. Paulo disse: pois se alguém for pregar-vos outro Jesus. Ué, peraí. Ué, mas tem outro Jesus? Não estou nem sabendo de nada. Para mim, Jesus é um só. É que Paulo pregava um Jesus, e Pedro, Tiago e João pregavam outro Jesus. Quem está entendendo? Paulo pregava o Jesus Cristo ressuscitado, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e que hoje ele não está mais andando na Galiléia, em Jerusalém. Hoje ele vive, ele habita em nós. É esse Jesus que Paulo pregava. Mas Pedro, Tiago e João e os pastores das igrejas de hoje estão pregando outro Jesus. O Jesus de Nazaré. E para esses pastores, parece que Jesus está andando em Nazaré ainda. Você sabia que nenhuma vez, Paulo escreveu 14 cartas, nenhuma vez Paulo disse a frase Jesus de Nazaré. Nenhuma. Sabe como que ele falava? Jesus Cristo. Ô pastor, pera um pouquinho, você está me confundindo. Mas não é o mesmo? Não. Porque o Jesus de Nazaré, Mateus capítulo 2, era uma criança que nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, e morreu com 33 anos. Jesus de Nazaré é o Jesus homem, Jesus judeu. Morreu, acabou. Paulo não pregava esse Jesus. Paulo pregava Jesus Cristo. Ou seja, aquele que ressuscitou dentre os mortos e está vivo e vivo para todo sempre e vive em nós. É esse que Paulo pregava. Olha, vai ficar mais claro ainda. Posso ouvir um amém? Deixa o 2 Coríntios 11 aberto. Deixa aberto. Abre em Romanos meia dúzia. Sou obrigado a ler. Aí vai encaixar como uma luva. Romanos 6. Porque se tiver escrito Romanos meia... Não fecha o Coríntios não, que eu já volto, hein? Romanos 6. Quem já achou, diga amém. Já achou Romanos 6? Quem já achou, diga amém. Romanos 6, verso 11. Romanos 6, 11. Paulo disse: assim também vós, digam nós, assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado. Alô, Jesus veio morrer por nossos pecados. Alô, qual Jesus que morreu por nós? O Jesus ressuscitado? Não. O que morreu pelos pecados foi o Jesus de Nazaré. Foi esse que morreu pelos pecados. Quem está entendendo? Romanos 6,11. Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus de Nazaré. Amém? Romanos 6,11. Vivos para Deus em Cristo Jesus. Está escrito Jesus de Nazaré ou Cristo Jesus? Porque Cristo Jesus já é o ressuscitado. Quer que eu provo isso?
Romanos 7, do lado. Romanos 7, verso 4. Confere se eu estou lendo o que está escrito. Posso ouvir um amém? Romanos 7, 4. Coloca o dedo no verso 4. Olha como que Paulo ensinava. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Diga, eu estou morto para a lei. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Está claro ou não está claro? Nós não somos de Jesus de Nazaré. Romanos 7, 4. Nós somos de outro. Nós pertencemos a outro. Digam-me forte, que outro? Daquele que ressurgiu dentre os mortos. Amém! Pode aplaudir quem entendeu. Diga, papai. Vamos resumir em 1 minuto. Diga, não pertencemos a Jesus de Nazaré. Somos de outro. Diga, daquele que ressurgiu dentre os mortos. Quem ressurgiu foi Maria? Foi Abraão? Foi Moisés? Quem ressurgiu foi Pedro? Foi Davi? Quem morreu e ressurgiu? Quem? Jesus Cristo ressuscitado. É desse que nós pertencemos. Diga, papai. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Diga, o que isso quer dizer, pastor? Quando você seguia Jesus de Nazaré, você só dava frutos para os homens. Eu fui obreiro por 20 anos. Obreiro para o bispo. Obreiro para o pastor. Quem segue Jesus de Nazaré, dá frutos para a carne. Porque Jesus de Nazaré era um homem da carne. Tanto é que morreu. Mas quem crê no Cristo ressuscitado, prepare as mãos, dá fruto para Deus. Diga, papai. Diga, eu dou fruto para Deus. Amém? Olha o que eu conheço de obreiro nas igrejas aí, a igreja do Sal, a igreja bababá, que eu conheço de obreiros aí, que deu fruto para o homem e não está escrito no gibi. O cara botava as tripas para fora, para o homem. Lambia o chão da igreja, para o homem. Debaixo de condenação e condenação, para o homem. Mas quem recebe a graça e o apostolado, dá fruto para Deus. Pai. Diga, eu nasci para dar fruto para Deus. Diga, não para o homem. Amém? Vamos voltar no meu assunto, 2 Coríntios 11. Porque o negócio aqui vai ficar, o sapato vai apertar, hein? 2 Coríntios 11, verso 4. Por que eu tive que ir lá em Romanos, hein? Porque em 2 Coríntios 11, 4, Paulo disse, se alguém for pregar-vos outro Jesus. Alô, eu te mostrei e provei que existia, ou que existe um outro Jesus. Alô, testemunho de Jeová prega um outro Jesus. Um Jesus que não é um salvador pleno. Um Jesus que não é Deus. Um Jesus que não é criador. Eles pregam um Jesus profeta. Um pouquinho, Jesus é Deus. Paulo disse em Colossenses que nele habita toda a plenitude da divindade. Quem que é divino? Deus, e habita em Jesus. Cadê os testemunhos de Jeová? Eles não vieram hoje? 2 Coríntios 11, 4, coloca o dedo que agora eu vou, hein? Agora eu vou entrar, hein?
2 Coríntios 11:4. Pois se alguém for... Para aí. Por que Paulo disse se alguém? Porque havia pessoas que estavam pregando um outro Jesus. Digam, quem eram essas pessoas? Quem que eram essas pessoas? Não podia ser Moisés, ele tinha morrido, né? Não podia ser Davi, Elias, Ezequiel, não podia ser, né? Por que Paulo disse, se alguém for pregar outro... Por que ele falou isso? Porque tinha pessoas pregando um outro Jesus para os coríntios. Continue o texto. Você vai saber quem são as pessoas. 2 Coríntios 11:4. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado. Para aí. Que Jesus que Paulo pregava? Digo, Jesus ressuscitado. Posso ouvir um amém? Quem está entendendo? Ah lá, ó. Se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebesse, ou outro evangelho. Eu falei que eu ia colocar lenha na fogueira. Outro Jesus, outro Espírito e outro evangelho. Nos dias de Paulo. Mas pera um pouquinho. Nos dias de Paulo, só existiram 4 pregadores. Olha a dica aí, agora está claro, hein? Ó, nos dias de Paulo, só existiram 4 pregadores. A saber, Paulo, Pedro, Tiago e quem? E João. Quem é que está falando em 2 Coríntios 11? Quem que é? Dos 4, quem é? Paulo. Ué, se é ele que está falando, sobrou 3. Então quem é que estava pregando o outro Jesus, hein? Davi? Não, porque não é de Davi que Paulo fala. Moisés? Não, porque não é de Moisés. Só tinha 4. Se não era Pedro, verso 4. Quem é que estava pregando um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho? Você vai saber daqui a pouco. Se alguém pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebesse, ou outro Evangelho que não abraçasse, olha, de boa mente suportais, hein? Suporta aí. Porque quem conhece a verdade, conhece a verdade. Suporta aqueles que conheceu, mas que não está andando conforme a verdade. Verso 5. Digam comigo. Quem eram esses que pregavam um outro Jesus? Um outro Espírito? Um outro Evangelho? Quer saber quem eram, né? Verso 5. Paulo falou: mas penso que em nada fui inferior aos mais excelentes profetas. Não. Mais excelentes o quê? Apóstolos. E quem que eram esses apóstolos? Pedro, Tiago e quem? E João. Só dá um sinal se Deus está te revelando claramente. Dá um sinal. Verso 6. O negócio vai ficar feio aqui para eles, hein? Verso 6. Paulo disse: e se sou rude na palavra, rude quer dizer áspero, né? Porque falar a verdade tem que ser áspero. Não tem como você falar a verdade passando manteiga e maionese. Olha o que Jesus falava. Ai de vós, hipócritas fariseus. Ele tinha que chegar junto. Está me entendendo? Como é que você fala? Como é que você vai repreender sua filha? Ai, filhinha, não faz isso. E a filha pega e dá um tapa na sua cara. Mãe, vó, pai. Filhinha dando tapa na sua cara e você não fala nada. Olha como que você repreende. Ai, filha, para. Primeiro que ela nunca vai aprender. Segundo que ela nunca vai te respeitar. Porque a verdade tem que ser dita com autoridade. Por isso que Paulo disse que ele era rude, ele era áspero. Jesus tinha que falar a verdade. Você que me ouve pela internet, você que me ouve num CD, você que me ouve na igreja, eu não sou áspero não, eu sou uma pessoa dócil. Mas pastor, parece que você está bravo. Não é, é que eu estou cheio do Espírito Santo com autoridade espiritual para falar a verdade. Eu estou enfrentando leões, lobos, fariseus estão me ouvindo. Como é que eu lido com essa cambada aí? Quem consegue entender? Tem que chegar junto. Tem que provar que está escrito.
Olha quanto tempo que eu demoro para ler um versículo, para que ninguém fale que eu estou inventando, aumentando. Eu dou maior tempo para vocês acharem na Bíblia, para vocês conferirem, para ver que está tudo escrito. 2 Coríntios 11, verso 6. Paulo diz: e se sou rude na palavra, não o sou contudo no conhecimento. Já em tudo temos provado isso totalmente entre vós. Pequei, humilhando-me, para que vós fosseis exaltados, visto que de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Vocês sabiam que nem salário eu tenho? E não quero. Assim como Paulo construía tendas e vendia, eu também faço minhas tendas e vendo. Para que ninguém nunca fale que essas mãos pegou algo de vós. Como Paulo dizia, estas mãos me proveu o que me é necessário. E com estas mãos Deus tem me feito prosperar e reinar em vida. Porque eu prego o evangelho de graça. Não cobro um centavo de ninguém. E teve um pastor aqui para cima, aqui, ó, que ele pegou, abandonou a igreja com 50 membros. Sabe por quê? Porque o salário lá era R$ 2.500. Ele queria 5.000. Fariseu. Ah, eu vou embora. Por quê? Ah, não. Só 50 membros? Não. Eu quero mais membros. E o salário, R$ 5.000. O que ele está pensando que é? Está pensando que é Avon? Está pensando que é padaria, posto de gasolina? A obra de Deus é Mateus 10, verso 8. De graça recebeste, de graças dai. Fariseu, vai morrer sem aprender? Ou por que vocês acham que eu trabalho até hoje, hein? Por que vocês acham que eu trabalho até hoje com minhas mãos? Como Paulo dizia, para não ser pesado em nenhum de vós. Quem está entendendo? Mas não é meu assunto. 2 Coríntios 11, verso 8. Mas Paulo fez um desabafo, né? Ele aproveitou a deixa e fez um desabafo. Depois ele volta no assunto. Verso 8. 2 Coríntios 11, 8. Despojei outras igrejas para vos servir, recebendo delas salário. Vocês estão vendo? Que é direito do homem de Deus? Quem entende, diga amém. Despojei outras igrejas para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Isso aqui é ser apóstolo. Verso 9. Pois os irmãos que vieram comigo da Macedônia supriram a minha necessidade. Em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Verso 10. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço, isso farei, para cortar ocasião aos que a buscam, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam assim achados como nós. Pois os tais são falsos apóstolos. Espera um pouquinho aí, ó. Paulo fez um desabafo aí, tá? Ele teve aí 5 minutinhos para desabafar, mas ele está falando sobre um assunto aqui, que está no verso 3, verso 4. E no verso 13, ele voltou no mesmo assunto. Verso 4. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus. Pregar-vos, vem de pregação. O que eu falei há alguns minutos, vou falar de novo. No tempo de Paulo só tinha 4 apóstolos. 4 pregadores. A saber, Paulo, Pedro, Tiago e João. Quem está entendendo? Quer conferir isso? É só você ver em Gálatas 2. Ó. Vira 2 páginas aí. Olha lá. Ó. Gálatas 2, verso 9. Vira aí. Gálatas 2, 9. Como se eu não tivesse lido, mas vê de novo. Gálatas 2, 9. Paulo disse: quando conheceram a graça que me quem? A Paulo. Me fora dada. Então já tem uma pessoa falando. Paulo. Aí ele disse: Tiago, Pedro e João. Paulo mais 3 são quantos? 4. Quem está entendendo? Então vou falar pela terceira vez.
nos dias de Paulo só tinha 4 pregadores. O que eu disse? Nos dias de Paulo só tinha 4 pregadores. Diga comigo, nos dias de Paulo só tinha 4 pregadores. Digam, Paulo, Pedro, Tiago e João. Quem está entendendo não sinal. Só que Paulo está dizendo que Pedro, Tiago e João eram falsos apóstolos. Isso nos dias de Paulo, hein? O que tem de apóstolos falsos hoje não está escrito no gibi, hein? Hã? Quem está entendendo? Alô? Alô? Se Pedro, Tiago e João, que andaram com Jesus, foi chamado de falsos apóstolos, e o que pôs o dinheiro na cueca, eu vou ter que ficar quieto, que coisa, ter que ficar quieto. Se você souber como que a língua está cansando, mas que vontade que eu estou de falar. Falar? Eu preciso salvar os crentes. Se eu falar, tem pessoa que não suporta, vai embora. É igual aquela música, né? Se eu falar, porque senão ela chora e diz que vai embora. Oh, diz que vai embora. Se eu falar, diz que vai embora. É mole? Mas deixa eu dar uma beliscada aqui, que a língua ela tá querendo falar os nomes dos bois. Já dei uma dica, né? Ai, abençoados. Vou falar de novo, ó. Se Paulo disse que Pedro, Tiago e João, que andaram com Jesus, eram falsos, por que falsos apóstolos? Diga comigo, por que falsos apóstolos? Diga isso. Porque eles conheceram a graça, mas não andaram conforme a verdade do Evangelho. Só quem entendeu. Dá um sinal quem está entendendo. Que escola dominical que ensina isso, hein? Que catecismo que ensina isso, hein? Que salão do reino que ensina isso, hein? Qual ancião que ensina isso, hein? Hã? Não. Se Pedro, Tiago e João, vou falar de novo. Se Pedro, Tiago e João, que andaram com Jesus, veja na sua Bíblia, 2 Coríntios 11, verso 13. Veja na sua Bíblia. Coloca o dedo no verso 13. 2 Coríntios 11, 13. Pois os tais, circula, os tais. Vocês pensam que eu não sei ler? Eu tenho mais de 35 Bíblias. Língua portuguesa, abençoado. Eu tenho que saber sobre quem Paulo está falando, língua portuguesa. Sobre quem Paulo está falando? Bom, ele deu uma dica. Ele falou, os tais, não tem nome, os tais são falsos apóstolos. Bom, ele não está falando de Davi, né? Porque Davi não era apóstolo. Ele não estava falando de Moisés, né? Moisés já tinha morrido. Bom, apóstolos? Peraí, nos tempos de Paulo, fora ele, tinha Pedro, Tiago e... Por favor, só quem está entendendo, faz assim quem está entendendo. Feche os seus olhos, levante sua mão direita. Meu Deus e meu Pai, Tu disseste que és o caminho e a verdade e a vida. Eu rogo a Ti, Senhor, Criador dos céus e da terra, eu rogo em nome de Jesus Cristo ressuscitado, dá entendimento aos Teus filhos que estão me ouvindo agora pela internet, através de um CD, e os que estão aqui na igreja. Eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, Abba Pai, dá entendimento da Tua palavra, assim como o Senhor me deu o verdadeiro entendimento da Tua palavra, que eu estou lendo a Tua palavra, não estou inventando nada.
apenas explicando o que o Papa nunca explicou, o que nenhum padre nunca explicou, nenhum pastor, nenhum bispo nunca explicou. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, revela a tua palavra, e eu direi, glória a Deus! Ah, papai! Eu direi aleluia! Segundo Coríntios 11:13, pois os tais são falsos apóstolos. Pois os tais são falsos apóstolos. Coloca o dedo no verso 13. Pois os tais são falsos apóstolos. Agora coloca o dedo no verso 5. Olha o verso 5. Mas penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. É uma sátira, né? Isso aqui é uma sátira. Tão excelente que não entendeu a graça. Tão excelente, quer dizer, andou fisicamente com Jesus Cristo. Porque Jesus de Nazaré é Jesus Cristo. Era Deus revestido em carne. Andou pessoalmente com Ele. Viu Jesus andar sobre o mar. Viu Jesus curar cego, leproso, paralítico. Mas de nada adiantou. Não valeu para nada. Verso 13. Pois os tais são falsos apóstolos. Olha o que Paulo diz. Obreiros fraudulentos. Eu disse que o negócio ia ficar apertado. Estou inventando alguma coisa? Estou inventando alguma coisa? Estou acrescentando na Bíblia? Verso 13, 2 Coríntios 11:13. Estou terminando. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. O que Paulo quis dizer, hein? Eles não são. Estão disfarçados. São denorex. Parece, mas não é. Está claro ou não está claro? Olha o que ele disse no verso 13. Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Estou inventando alguma coisa? Estou aumentando alguma coisa? A última vez, verso 13. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ah, e não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A carne faz coisa que até Deus duvida. É isso que Paulo está falando. 15. Não é muito, pois que os seus ministros se transformem em ministros da justiça. Quer saber da verdade? O fim deles será conforme as suas obras. Diga, quais obras? Uma delas, judeu vivendo como gentil, obrigando o gentil a viver como judeu, mas ele mesmo não vivia. Quem está entendendo? Paulo diz, o seu fim será conforme suas obras. Para terminar, Filipenses capítulo 3. Filipenses para frente. Depois de Coríntios é Gálatas, depois de Gálatas Efésios, depois de Efésios Filipenses capítulo 3. Alô, eu duvido que você não quer falar essa frase. Apóstolo, que palavra forte, pesada, hein? É pesado ou não é? Está ou não está escrito? E se tiver escrito? Alô, abençoado, o assunto aqui não é se é pesada, se é forte. O assunto não é esse. O assunto é, se estiver escrito, eu creio. A única coisa que eu estou fazendo é te explicando a Bíblia, que ninguém nunca explicou. Ou então me fala qual pastor que te disse quem eram esses tais apóstolos. Ninguém fala. Por quê? Porque é um texto polêmico. Sabe o que é polêmico? Oh, não vamos falar nisso aí não, porque Pedro, Tiago e João andaram com Jesus, meu. Você vai chegar lá e falar que eles eram falsos apóstolos? Quem tem coragem de falar isso? Digam, Paulo teve coragem de falar. E o MGE também fala. Eu estou debaixo do apostolado de Paulo. Para terminar, Filipenses 3, quem já achou? Filipenses 3, 17. Fechar com chave de ouro, né?
Nós somos judeus ou gentios? Gentios. Nós recebemos a graça e o apostolado. Quem que é o nosso apóstolo? É Pedro? Tiago? João? Quem que é o apóstolo dos gentios? Olha o que Paulo diz. Filipenses 3,17. Filipenses 3,17. Irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. O que Paulo está dizendo? Ô, abençoado, você já não é mais criança, né? Você não está vendo que tem pessoas pregando um outro Jesus aí, que nós não temos pregado? Não é isso que ele falou? 2 Coríntios 11? Vocês não estão percebendo que tem pastores que estão se transformando em ministros de luz? Ah, não é de se admirar, até o próprio Satanás se transforma nisso também. A carne faz coisas que Deus até duvida. Põe gravata, aprende a gesticular. Sim ou não? A carne aprende todas essas coisas. Neurolinguística, neurolinguística. Em nome do Senhor Jesus, faz essa campanha. A carne aprende tudo isso aí. Neurolinguística. O doutor Lair Ribeiro é perito nisso aí. Neurolinguística. Ó, em outras palavras, domínio da mente, lavagem cerebral. A pessoa chega na igreja do sal de um jeito, mas logo a mão começa a abrir igual. Arreganha os dedos assim. Em nome do Senhor Jesus. E você, igualzinho. Começa a imitar. É ou não é verdade? Carne. Paulo disse, Filipenses 3,17. Irmãos, sede meus imitadores. Quem recebe? Diga, eu devo imitar a Paulo. E observai os que andam. Porque tem gente que não anda. Você não viu que Pedro, Tiago e João não andavam corretamente, conforme a verdade do Evangelho? Gálatas 2,14. Está escrito ou não está? Eu estou cansado, pensa que não cansa? Falar a verdade cansa. Diga bem forte, Filipenses 3,17. Irmãos, sede meus imitadores, e observai, fica de olho aí, hein? Observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós, pois muitos há. Apóstolo Paulo, hein? Era cada enxadada 10 minhocas, abençoado. Paulo não perdia tempo de serviço, não. Ele queria dizer o seguinte, ó. Eu tenho a verdade, mas cuidado que tem gente pregando um outro Jesus e vai querer te enganar. Quem está entendendo? Sim ou não? Vai querer te enganar, pregando um outro Jesus. Jesus de fogueira santa, na Bíblia não tem isso. Diga, é um outro Jesus. Está claro ou não está claro? Está claríssimo. Filipenses 3,18. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo chorando. Eu estou aqui chorando e hoje estou cansado, mas eu vou te falar, são inimigos da cruz de Cristo. Quer que eu explique? Sabe o que é ser inimigo da cruz de Cristo? Eles pregam Jesus de Nazaré. Ou seja, mandam você fazer tudo o que Jesus de Nazaré fez. Ele subiu no monte, você tem que subir no monte também. Jesus jejuou, você tem que jejuar também. Jesus se batizou, você tem que se batizar também. Jesus orou o Pai Nosso, você tem que orar o Pai Nosso também. Jesus ungia com óleo, você tem que ungir com óleo também. Aí nós pregamos a graça de Deus em Cristo, ou seja, o perdão dos pecados na cruz. A salvação na cruz. Eles, não é assim não. Eles não aceitam. Por quê? Eles são inimigos da cruz de Cristo. Só levante a mão quem entendeu. Procura os pastores, procura os bispos. Sabe o que eles vão falar? Esse Marcos Gomes é um herege. Ele é o anticristo. Oh, ele é o diabo. Sabe por quê? Porque eles são inimigos da cruz de Cristo. Quem está entendendo? Vocês sabem quem que eu prego aqui nessa igreja, nesse ministério? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estou falando de boca cheia. Cristo Jesus, o nosso Senhor.
É quem eu prego. Sabe o que eles falam? Que eu sou herege. Não, mas herege pregando Cristo? Herege prega contra Cristo. Reverendo Moon é um herege. Buda, um herege. E por aí vai. Olha, deixa eu parar de falar uns nomes aqui que até ser preso. Está cheio de hereges que pregam contra Cristo, o contrário de Cristo. O que é ser um herege? Anunciar a salvação sem ser em Cristo. Não tem como ser salvo se não for em Cristo. Então quem anuncia a salvação em campanha, em corrente, em fogueira santa, e não sei, isso é ser herege, é isso que é ser herege. Mas quando eu digo, você é salvo pela graça, Efésios 2:8, eu estou sendo herege? Quando eu digo, quem agora está em Cristo, nova criatura é, 2 Coríntios 5:17, isso é ser herege? Herege é essa cambada de bispo que nem Bíblia não usa, e quando usa, ensina distorcidamente. Isso é ser herege. Eu vos prego a graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem recebe? É isso que eu prego. A graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem pode falar, Abba, Pai? Herege é quando o padre manda você rezar 20 Ave Maria e 50 Pai Nosso, dizendo que você é um pecador. Quando na verdade você já foi perdoado dos pecados e justificado diante de Deus. Herege é o padre que ensina isso aí. Quem está entendendo? Quando o padre manda você, Pai Nosso, estás nos céus, Santa Maria, perdoai nossos pecados, rogai por nós. Isso que é ser herege. Herege é isso aí, porque está mandando um morto rogar por quem está vivo. Seja racional. Santa Maria, Maria já morreu. Morreu ou está viva? Jesus e Maria, qual dos dois ressuscitou? Qual dos dois está vivo? E como é que um líder manda, ensina o mundo, o planeta Terra? Como é que um líder ensina o povo pedir para um morto? Quem que é o herege, hein? Quem é que é o herege? Ele ensina isso, desde criança. Olha, na sua oração você fala, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Duas heresias ao mesmo tempo. Pedindo para um morto, rogar, e a segunda, rogai por nós pecadores, quando nós já fomos perdoados e justificados diante de Deus em Cristo Jesus. Quem que é o herege? Eu só quero saber isso. Para terminar, o último versículo da noite. Filipenses 3:19. Tem que ser corajoso para ler a Bíblia, hein? Olha o que Paulo disse no verso 19. Mas se estiver escrito, eu creio. Pode me prender, pode fazer o que quiser. Ou então o Papa ou o padre vem me provar o contrário. Porque são eles que ensinam a pedir para morto. É ou não é verdade? Você que é católico, é só pensar um pouquinho, tá? É só pensar um pouquinho. Jesus está vivo, Maria morreu, estão mandando pedir para quem está morto. Morto nem ouve, está morto. E se não ouve, como pode pedir para Deus? Quem que é o herege, hein? Já dei o recado, né? Amém? Filipenses 3:19, para terminar a reunião. A verdade tem que ser dita, irmão, amém? Filipenses 3:19. Paulo disse, o seu fim é a perdição. Fim de quem? Verso 18. Daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3:19. O seu fim é a perdição. E o seu Deus é o ventre. Sabe o que quer dizer Deus ser o ventre? Só pensam nas coisas da terra. Só pensam em dinheiro e poder. Se eu for citar os nomes aqui, eu vou ficar aqui um mês, hein? De igrejas, pastores, bispos, supostos apóstolos, que só pensam em dinheiro e poder. Sabe o que é poder? Tem pastores, tem bispos que falam assim para a congregação, olha, tira de sintonia a Rede Globo, que a Rede Globo é do diabo. Isso é manipulação. Qual o propósito? Para aumentar a audiência da emissora dele. Eu não sou bobo, irmão.
Você põe aí 1 milhão de pessoas menos assistindo a Globo, vão assistir o quê? Vai assistir a emissora dele. A Coca-Cola faz propaganda lá, o Ibope vai lá em cima, quer dizer, quem vai ganhar dinheiro é ele, não é você. Lê o verso 19. Filipenses 3,19. O seu fim é a perdição, porque o seu Deus é o ventre. Só pensam em dinheiro e poder. A moda agora é fazendeiro, né? Só pensam em dinheiro e poder. O seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas. Não ouvi. Filipenses 3,19. Só pensam nas coisas. Só pensam nas coisas. Há pastores, bispos, pregadores que só pensam nas coisas terrenas. Estou falando besteira? Quem que é o herege, hein? Adquira as suas mensagens depois na livraria da igreja. O Evangelho de Paulo, parte 1, parte 2 e parte 3. E Deus é minha testemunha, que de todo o meu coração eu te digo, graça e paz abençoados. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.